Olá, pessoal! Nosso encontro de hoje é da disciplina de História, com o nosso livro didático, volume 3. Vamos continuar com o nosso assunto de fontes históricas. Vou iniciar com uma pergunta. Quais são as fontes históricas? Estudamos que, para descobrir as histórias do passado, é preciso investigar fontes históricas. Você sabe como podemos saber se uma história é real ou imaginada? Acompanhe a leitura que eu vou fazer agora. Espelho, espelho meu, existe no mundo mulher mais bela do que eu? E o espelho respondia: Vós, minha rainha, sois a mais bela de todas. Então, ela se sentia feliz, porque sabia que o espelho sempre dizia a verdade. Mas Branca de Neve estava crescendo e a cada dia que se passava tornava-se ainda mais bonita. Histórias imaginadas não têm fontes para comprovar que os personagens apresentados realmente existiram, pois esses personagens foram criados pela imaginação de um autor. Para descobrir histórias reais, é preciso verificar vários tipos de fontes. Agora tem uma curiosidade. Vou falar sobre um diário de viagem. Na seção Você Sabia? Um diário de viagem é um relato de uma pessoa sobre o que vivenciou no dia a dia em uma viagem. No passado, o Brasil foi governado por um imperador, Dom Pedro II. Em uma das viagens, Dom Pedro II registrou os acontecimentos vivenciados por ele em um diário. Vou ler um trecho. 11/7/1876. Antes do almoço, cortei o cabelo e fui ao Instituto dos Cegos. Há pouco, houve aqui no meu salão um concerto. Gostei bastante. Vou descansar para a partida de amanhã. Durante o concerto, houve tremenda trovoada e sempre quente a não ter as janelas abertas do vento. Não conheço tempo como o do verão aqui. Essas são anotações do último dia de viagem no diário de Dom Pedro II, que foi aos Estados Unidos em 1876. Agora eu quero que você observe este documento fotográfico. Bom, de acordo com o que nós estamos estudando, fontes históricas podem ser também o diário de viagens e fotografias, porque são documentos que contam uma história real. Existem diversos tipos de fontes, que também são chamados de documentos. Os objetos, os meios de transportes e as roupas do passado também podem nos ajudar a descobrir muitas informações sobre o modo de viver das pessoas de antigamente. Observem essas imagens. Na primeira, diz o seguinte: os veículos do modelo Fusca começaram a ser produzidos na década de 1930. Observem a segunda imagem. Diz o seguinte: modelos de vestidos da década de 1960. Alguns objetos mudam de forma, outros são substituídos por novas tecnologias. Esse é um efeito de passagem do tempo. Sobre os objetos que contam histórias, observe os mostrados nessas imagens. O primeiro, máquina de escrever. O segundo, computador. O terceiro, outro computador. E o último, aparelhos digitais. Hoje vamos realizar exercícios juntos, das páginas 10 e 11.
seção Interpretando e a seção Eu Historiador, e lápis na mão, página 12 e 13. No vídeo de explicação, que se você não assistiu, assista e depois volte aqui, mostrei o diário de viagem de Dom Pedro II. Para realizar as questões a seguir, vamos relembrar este documento. Após realizar a leitura do documento, vamos responder as questões. Letra A. Qual é a data do documento escrito? O diário foi escrito em 11 de julho de 1876. Em que local o registro foi feito? Bom, a resposta da letra B é Estados Unidos. Agora vamos para a letra C. A quem pertencia o diário de viagem? O diário pertencia a Dom Pedro II, imperador do Brasil. O que você precisou fazer para entender as informações dessa fonte histórica? Assistir a um filme? Ler ou observar uma pintura? A resposta é ler. Bom, mostrei também no vídeo de explicação uma fotografia, um documento fotográfico. Vamos responder com um X. Qual é a alternativa correta? Observando este documento fotográfico, podemos dizer que o diário de viagens e as fotografias são documentos que contam uma história imaginada, ou que o diário de viagens e as fotografias são documentos que contam uma história real. Se você respondeu que o diário de viagens e as fotografias são documentos que contam uma história real, muito bem. Agora vamos para a página 13, para as questões 1, 2 e 3. Todos esses objetos têm uma função em comum. Você sabe qual é? Você conhece os objetos da foto? Número 2. Com a ajuda de um adulto, identifique uma das funções desses objetos. Essas duas questões são questões pessoais que você vai responder no seu livro. Número 3. Marque com um X a resposta que melhor completa a seguinte frase. Histórias reais têm personagens inventados que contam a história ou fontes que comprovam a existência dessas histórias? Bom, podemos dizer então que histórias reais têm fontes que comprovam a existência dessas histórias. A resposta para assinalar o X é a questão 2. Gostou do nosso encontro de hoje? Espero que sim. Este assunto é muito importante para o seu aprendizado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!